É 25 de janeiro de 1995. Na arquibancada do estádio Selhurst Park, em Londres, um jogador de futebol recém-expulso pula por cima de uma grade e crava as travas da chuteira direita no peito de um torcedor que o insultava. A imagem percorre o mundo e fica marcada como um dos momentos mais sombrios do futebol inglês. O autor do chute é Eric Cantona, capitão do Manchester United e a figura mais determinante da Premier League de sua época. Ele tem 28 anos e já carrega uma lista de escândalos que nenhum outro jogador de sua geração consegue igualar. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que depois do ocorrido, ele disse que chutar um fascista foi a melhor coisa que fez na carreira? Você sabia que antes daquele chute, Cantona já tinha sido punido por acertar um árbitro com a bola e quase foi expulso de 3 clubes na França? E que depois de se aposentar, ele fez carreira como ator de cinema? Para entender como um atacante nascido em um bairro humilde de Marsella acabou se tornando o rei de Manchester e sinônimo de escândalo, é preciso revisar os arquivos da glória e da vergonha para percorrer essa história. Hoje, no El Dia Que, temos um especial de Copa do Mundo sobre Eric Cantona. Se você tem interesse que falemos de outros jogadores icônicos, convido você a deixar suas sugestões sobre qual jogador deveríamos falar neste mês de Copa do Mundo aqui no canal. Vamos ler todas as suas sugestões. Vamos começar. Eric Daniel Pierre Cantona nasceu em 24 de maio de 1966, no bairro de Caille-Rolls, em Marsella, no sul da França. Seu pai, Albert Cantona, trabalha como enfermeiro e pinta em seu tempo livre. Sua mãe, Eleonore Rorisch, é costureira. A família não vive na abundância, mas ao pequeno Eric nunca falta comida nem roupa. O que falta para ele, na verdade, é calma. A história familiar tem um peso que Eric Cantona reconhece anos depois, quando revisita sua árvore genealógica. Em uma entrevista, seu avô materno é de Barcelona e luta contra o franquismo até o final da Guerra Civil Espanhola. Com as tropas franquistas prestes a tomar a cidade, o avô tem poucos minutos para fugir. Antes, busca sua namorada e pergunta se ela quer ir com ele. Ela aceita e juntos chegam a um campo de refugiados em Ager-sur-Mer, na fronteira francesa. De lá, eles se mudam para Marsella, onde nasce Eric. O avô paterno, por sua vez, combate na Segunda Guerra Mundial, e essa história de deslocamento e resistência fica, segundo o próprio Cantona, marcada em seu caráter desde o berço, e provavelmente diz algo sobre a explosividade de sua personalidade. Aos 6 anos, Eric entra para o clube de bairro Sport Olympique Quilolès, mas o caminho ainda não está claramente traçado. Nos primeiros anos, ele atua como goleiro, talvez por sua altura, que chega a quase 1,90 m, mas o talento com a bola nos pés acaba prevalecendo e o leva para o ataque. Na adolescência, no entanto, o que mais o forma não é nenhuma academia com metodologia, mas sim o futebol de rua. Eric passa horas em peladas intermináveis nos jogos de bairro da sua rua, obcecado por uma bola que, para ele, representa algo que vai muito além de um simples passatempo. Quando seus pais o confrontam pelas más notas na escola e avisam que vão limitar suas saídas para jogar, Eric responde que o futebol é seu verdadeiro estudo e que a partir daquele momento, aos 15 anos, vai se dedicar a ele de forma profissional. Nice e Auxerre disputam sua contratação e Eric consegue o segundo clube, onde encontra o treinador Guy Roux, uma figura paterna que vai marcá-lo para sempre. Chega a dizer, já consagrado, que a França não o merece e que é a Inglaterra quem sabe valorizá-lo de verdade. Aos 17 anos, ele estreia na Ligue 1, a primeira divisão do futebol francês. Mas o caminho não é simples. Passa pela terceira divisão, tem um empréstimo no Marty na segunda e só depois desse percurso consegue se firmar na elite. Em 1987, chega sua primeira convocação para a seleção da França, sob o comando do técnico Henri Michel. Não é apenas o começo de uma carreira sólida, também é o cenário de um dos primeiros escândalos que seu temperamento explosivo parecia precisar para se sentir completo. Tudo acontece no inverno de 1988, antes de um amistoso contra o Bayern de Munique. O treinador do Auxerre ordena a um grupo de jogadores que sejam eles mesmos a retirar a neve acumulada no campo de treinamento. O goleiro Bruno Martini se recusa, argumentando que essa tarefa não faz parte de suas obrigações
e recebe uma advertência de um membro da comissão técnica por sua recusa. Cantona, por outro lado, é mais direto. Ele vai até seu companheiro e o pune com uma cabeçada no nariz, que acaba mandando o colega para o hospital. É a primeira vez que o mundo do futebol francês percebe que esse atacante talentoso também tem um pavio muito curto e um código de honra próprio que não admite discussão. Em 1988, o Olympique de Marselha adquire o passe de Cantona pelo equivalente atual a 3,4 milhões de euros, um valor recorde para o futebol francês daquela época. O clube, uma das instituições mais poderosas do país, confia que sua estrutura e disciplina vão conter o jovem atacante, mas acontece exatamente o contrário. Desde a primeira partida, Cantona joga com uma agressividade que se traduz em cartões e punições, que chegam a somar 3 meses de suspensão por uma única entrada. Nesse mesmo ano, ele recebe a punição após protagonizar uma entrada feroz com as 2 pernas à frente, contra Michel Derder-Zakarian, defensor do Nantes. Meses depois, acontece o episódio que consolida de vez sua fama de jogador impossível de controlar. O técnico da seleção francesa decide não convocá-lo para um amistoso contra a Tchecoslováquia e Cantona não guarda sua opinião. Ele afirma publicamente que o treinador é um saco de lixo e que, enquanto ele estiver no comando, não voltará a jogar pelo seu país. A frase circula por toda a imprensa esportiva francesa e alarma a federação, que o suspende por um ano inteiro. Nem a seleção do seu país consegue conter esse atacante explosivo. Em janeiro de 1989, durante um amistoso com o Olympique, Cantona fica irritado ao ser substituído. Ele tira a camisa e a joga com desprezo no gramado, na frente do próprio treinador e diante de todo o estádio. É outro ponto sem retorno. O clube decide emprestá-lo ao Girondins de Bordeaux para tirá-lo, pelo menos por um tempo, da linha de frente da exposição midiática. A escalada de descontrole não para por aí. Durante sua passagem pelo Montpellier, Cantona protagoniza um confronto com seu companheiro, Jean-Claude Lelemo. Para demonstrar sua raiva, ele joga suas próprias chuteiras na cara dele. Um episódio que acaba dividindo o elenco. Há aqueles que o apoiam, com Laurent Blanc e o colombiano Carlos El Pibe Valderrama à frente, e aqueles que preferem se distanciar de sua figura. Apesar do clima interno tenso, essa temporada deixa um consolo. Junto com Valderrama, Cantona ajuda o Montpellier a ganhar a Copa da França. É uma dupla breve, mas contundente dentro de campo. Depois dessa fase, Cantona retorna a Marselha, agora com Franz Beckenbauer como treinador. A lenda alemã consegue, por um tempo, tirar o melhor de um atacante que melhora seu desempenho e ajuda o clube a ganhar 2 ligas em 3 temporadas. Mas a calma dura pouco com a chegada de um novo técnico, Raymond Goethals, que decide planejar o time sem contar com ele. Cantona volta a perder protagonismo e a entrar em conflito com a comissão técnica. A ruptura definitiva acontece no Nimes. Em uma partida contra o Saint-Étienne, discordando de uma decisão da arbitragem, Cantona joga a bola no rosto do árbitro. O fato lhe custa a expulsão imediata e uma suspensão de 4 jogos, que ele considera injusta desde o primeiro momento. Em vez de aceitar o castigo, ele decide se apresentar pessoalmente ao Tribunal de Disciplina da Federação Francesa e, em plena audiência, chama de idiotas seus integrantes, um por um. O erro lhe custa muito caro. A punição é dobrada e passa a ser de 2 meses de suspensão total. Cansado de sentir que cada um de seus atos está sob uma lupa permanente, Cantona anuncia sua aposentadoria do futebol com apenas 25 anos. O comunicado surpreende todo o ambiente do futebol francês, que não esperava tal decisão de um jogador problemático, mas talentoso, e justamente no auge de sua carreira esportiva. Mas a aposentadoria dura pouco. Muitos no meio do futebol francês interpretam a decisão como um exagero, e estão certos. O próprio Michel Platini, ícone histórico do futebol francês, recomenda que ele tente a sorte na Premier League inglesa, um campeonato que considera mais adequado para suas condições físicas e distante das polêmicas que o perseguiam em seu país natal. O Leeds United se interessa pelo atacante e compra seu passe do Nimes, sem imaginar que, com essa transferência, começa a se formar o apelido que vai acompanhar Cantona pelo resto da vida: The King, o Rei. Em apenas uma temporada no Leeds, Cantona conquista 2 títulos.
a Liga Inglesa e a Charity Shield, um troféu que coloca frente a frente o campeão da Liga contra o vencedor da Copa Nacional. Marca 14 gols em 35 partidas e volta a chamar a atenção de todo o continente. Dessa vez, não por suas polêmicas, mas pelo seu nível puramente futebolístico. Entre os que prestam atenção está Alex Ferguson, treinador do Manchester United, que observa seu desempenho durante 1992 e decide fazer uma aposta que só pode ser considerada arriscada com um jogador de tal histórico. Ferguson pede ao clube que pague 1,2 milhões de libras, pouco mais de 1,5 milhão de dólares, pela contratação de Cantona. A operação acaba sendo um dos melhores investimentos da história do futebol inglês. Em Manchester, Cantona se transforma em capitão, em imagem de campanhas publicitárias e em um atacante capaz de decidir com contundência, controle e técnica, marcando 82 gols em 185 partidas. Ao mesmo tempo, faz seus companheiros brilharem com passes precisos para gol, joga e faz jogar. Relacionamentos sociais não são seu forte, mas o trabalho em equipe pela vitória é seu ambiente natural. Em campo, ele não é egoísta. Sabe que as câmeras vão focar de qualquer jeito em seu gesto característico, a gola da camisa levantada e aquela pose altiva de herói que se torna sua marca registrada dentro e fora dos gramados. Com o United, Cantona conquista 9 títulos e disputa a Bola de Ouro em 1993, o prêmio que distingue todo ano o melhor jogador da Europa, ficando atrás de Roberto Baggio e de Dennis Beckham na votação final. Seu nome entra para o Hall da Fama da Premier League e em várias listas de especialistas que o colocam entre os 100 melhores jogadores de futebol do século XX, Eric consegue, por um tempo, controlar esse temperamento indomável que carrega desde a França. Mas basta uma única faísca para que Cantona escreva o capítulo mais lembrado de toda a sua carreira, aquele que vai definir sua imagem diante do mundo inteiro por décadas. E é assim que chegamos ao episódio que todos lembram. Em 25 de janeiro de 1995, o Manchester United visita o Crystal Palace em Selhurst Park, no sul de Londres. Cantona, irritado pelo tratamento que recebe ao longo da partida, disputa uma bola longa com o defensor Richard Shaw e acaba acertando-o. O árbitro assistente percebe a infração, forma-se uma confusão entre jogadores de ambos os times e Cantona recebe o cartão vermelho direto. Ele começa a caminhar em direção ao túnel dos vestiários com a fúria estampada no rosto. Até aquele momento, nada em seu gesto permite antecipar o que vai acontecer alguns segundos depois. Enquanto a tensão gerada pela expulsão ainda não se dissipa entre os dois times e a equipe de arbitragem, Cantona se vira e corre de volta em direção à arquibancada. 2 seguranças tentam detê-lo e não conseguem. O atacante pula por cima da grade que separa o campo da primeira fileira de arquibancadas e crava as travas da chuteira no peito de um torcedor que o insultava das cadeiras. Quando cai no chão depois do salto, ainda acerta um soco no rosto do torcedor. A cena é registrada pelas câmeras que cobrem a partida e dá a volta ao mundo em questão de horas, sendo repetida em todos os noticiários esportivos do planeta. A vítima do ataque é Matthew Simons, torcedor do Crystal Palace. Segundo sua própria versão, publicada em uma entrevista ao jornal britânico The Sun, que lhe paga uma boa quantia pelo seu depoimento. Ele pede a Cantona que vá embora, pois hoje vai tomar banho cedo. Diz que coincidiu estar perto da grade, pois ia ao banheiro. Diversos meios de comunicação europeus desmentem essa versão após investigar o incidente. Simons acaba sendo membro de um partido político de extrema-direita racista, e testemunhas presentes no estádio afirmam que suas palavras reais para Cantona incluem um insulto direto por sua nacionalidade francesa. Os advogados do Manchester United chegam a afirmar que o torcedor ainda faz um comentário ofensivo sobre a mãe de Cantona, que também é francesa de origem. A pessoa vista como vítima por muitos possui uma ficha criminal pesada e polêmica. Além disso, Simons participa de atos de extrema-direita e se define como racista. Anos antes, em 1992, ele foi condenado por uma tentativa de roubo em um posto de gasolina. Nesse episódio, ele atacou um funcionário estrangeiro com uma chave inglesa. Após o chute de Cantona, em 2006, Simons encontra o treinador do Fulham de seu filho mais novo, Stuart Cooper, que havia excluído seu filho de um jogo.
A resposta do pai fanático foi dar pelo menos 10 socos no rosto dele, segundo contou posteriormente uma testemunha que participou do julgamento movido pelo próprio Cooper em 2011. Claramente, ele já apresentava atitudes extremas antes, e posteriormente ao ataque do jogador de futebol, não aprendeu nada para melhorar seu comportamento. Por outro lado, as consequências esportivas e legais são graves para Cantona. A Federação Inglesa o suspende por 9 meses, aplica a multa máxima possível dentro do regulamento vigente e um tribunal o condena a 14 dias de prisão. A sentença depois é comutada para 150 horas de trabalho comunitário. O torcedor nega a gravidade do que disse naquela noite e afirma depois que suas palavras foram tão triviais que nem lembra delas direito. Cantona nunca pede desculpas pelo episódio, só pela forma como agiu. Anos depois de se aposentar, ele chega a dizer que o chute de Kung Fu, como ficou apelidado para sempre na memória popular, é algo que nenhum jogador havia feito antes em um campo de futebol e acrescenta que sempre é prazeroso bater em um fascista. Em outra entrevista diferente, ele vai ainda mais longe e garante que seu único arrependimento é não ter batido com mais força naquele dia. Por esse motivo, ele se imortaliza como símbolo mundial do antifascismo, e essa foto fica para sempre como síntese do combate à extrema-direita. Em uma de suas últimas declarações, ele afirma a fidelidade às suas ideias. Pouco antes do início da Copa do Mundo de Futebol do Catar, declarou que realmente não se interessa pela Copa do Mundo naquele lugar. Catar não é um país de futebol, só sediou a Copa do Mundo por causa do dinheiro. Milhares morreram construindo estádios, mas ainda assim celebraram a Copa do Mundo lá. É horrível, declarou em uma entrevista. A frase que imortaliza o episódio surge depois, perante o comitê disciplinar e uma sala cheia de jornalistas aguardando um pedido formal de desculpas. Em vez de ler o depoimento que seus próprios advogados prepararam, Cantona improvisa uma frase enigmática sobre gaivotas que seguem um barco de pesca, porque acham que vão jogar sardinhas no mar, e agradece sem dar nenhuma outra explicação. A frase, calculada ou não, se torna uma das citações mais lembradas do futebol mundial e funciona como uma resposta de desprezo à imprensa que, segundo o próprio Cantona, queria vê-lo arrependido e de joelhos diante das câmeras. Após o episódio em Selhurst Park, Ferguson chega a considerar abrir mão de Cantona, cansado de ter que conter seu temperamento. Mas, fiel às suas convicções, decide apoiá-lo diante do linchamento midiático que se desencadeia ao redor de sua figura em uma época sem redes sociais, onde toda a pressão pública vinha da imprensa escrita e dos telejornais. Essa decisão acaba sendo mais um acerto do treinador escocês. Após cumprir sua suspensão, Cantona volta a usar a braçadeira de capitão, assume um papel mais voltado para assistências do que para a finalização pura e conquista mais 4 títulos com o clube. Em 18 de maio de 1997, com apenas 30 anos e ainda em alto nível, Cantona decide se aposentar do futebol de forma definitiva. Nem mesmo Ferguson consegue convencê-lo a voltar atrás. Sua estatística final inclui 440 partidas oficiais, 165 gols e 14 títulos entre França e Inglaterra. Cantona explica a decisão dizendo que foi jogador de futebol profissional por 13 anos, um período que considera longo demais, e que quer se dedicar a outras coisas em sua vida. Ele afirma que sempre quis se aposentar no auge e que alcançou isso no Manchester United. A partir daí surgem outras facetas de Cantona presentes no mesmo homem. Na verdade, esse processo se inicia pouco antes de sua aposentadoria esportiva. Em 1995, ele estreia como ator no filme A Alegria Está no Campo, com um papel menor em uma comédia francesa de baixo perfil. Em 1998, ele interpreta um embaixador francês no filme de época Elizabeth, centrado nos primeiros anos do reinado de Isabel I da Inglaterra. Uma produção que recebeu 7 indicações ao Oscar e acabou ganhando o prêmio de melhor maquiagem. A partir desse momento, ele constrói uma carreira de ator respeitável que atinge seu ponto mais alto em 2009, quando o diretor britânico Ken Loach o convida para coprotagonizar o filme Procurando Eric. Ele interpreta uma versão estilizada de si mesmo, servindo como voz da consciência de um torcedor do United em crise pessoal. Seu nome aparece no Festival de Cannes naquele ano. Ele já não é mais um ex-jogador de futebol simpático que faz cinema como passatempo, mas sim, sem discussão,
um ator com presença em mais de 20 filmes e produções de televisão ao longo dos anos seguintes. Cantona também participa de videoclipes musicais, incluindo um do músico britânico Liam Gallagher, que o descreve publicamente como o último jogador de futebol do rock and roll. Depois vem o papel que o recoloca em evidência mundial. O papel principal na série francesa Recursos Desumanos, onde interpreta Alain Delampe, um gerente de recursos humanos desempregado que decide enfrentar o sistema corporativo que o expulsou. O diretor da série, Siad Douiri, conta em uma entrevista que nem sequer conhecia Cantona, nem acompanhava o futebol quando viu sua foto em uma revista. Em vez disso, decide convidá-lo depois de comprovar, em um encontro pessoal no sul da França, uma humildade e uma insegurança que não esperava encontrar em alguém com essa fama. Segundo o próprio diretor, Cantona é capaz de mostrar um lado frágil que surpreende quem o conhece apenas pelos seus escândalos nos campos ingleses. Mas o lado sensível e artístico de Cantona não se limita à tela. Existe o Cantona compositor, que escreve músicas para sua segunda esposa, a atriz e cantora francesa de origem argelina, Rakida Brakni, que ele conheceu durante uma filmagem em que trabalharam juntos. O esporte também está presente. Cantona atua como treinador da seleção francesa de futebol de areia, disciplina que ele dirige junto com seu irmão e na qual também compete ativamente após se aposentar do futebol convencional. Como gerente esportivo, ele assume a liderança do clube New York Cosmos entre 2011 e 2014, e está o Cantona, influenciador ativo nas redes sociais e sempre disposto à ironia, capaz de se fantasiar para zombar do penteado de uma estrela do momento ou de fazer piadas sobre a origem extraterrestre de algum rival midiático. Como se tudo isso não fosse suficiente, há outro perfil público que amplia o espectro de quem se revelou como muito mais do que um atleta de elite, o de ativista. Em 2010, em plena crise econômica europeia, ele causou grande alvoroço na França ao propor publicamente uma revolução pacífica, baseada na retirada em massa de depósitos bancários. Ele diz que o sistema financeiro colapsa se muitos sacarem dinheiro ao mesmo tempo, sem armas ou violência. Anos depois, durante a crise migratória europeia, ele propõe publicamente uma reflexão sobre a contradição de travar guerras por motivos econômicos e, ao mesmo tempo, recusar-se a receber aqueles que fogem desses mesmos conflitos. Em 2019, ele volta a ser notícia mundial ao receber o prêmio de presidente da UEFA, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado em Mônaco. Diante de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entre outras figuras presentes na sala, ele faz um discurso enigmático sobre a relação entre os seres humanos e os deuses, sobre os avanços da ciência para frear o envelhecimento celular e sobre os crimes e as guerras como as únicas ameaças capazes de nos matar em um mundo onde a velhice acaba desaparecendo. O discurso se torna viral em todas as plataformas e reabre mais uma vez a pergunta sobre quem é, no fundo, Eric Cantona. O próprio ex-jogador, em uma de suas reflexões mais citadas pela imprensa europeia, resume sua filosofia de vida dizendo que sua existência é feita de coisas boas e coisas ruins, em proporções iguais. A questão sobre certo ou errado torna-se secundária diante da necessidade de assumir o caminho trilhado e seguir em frente sem olhar para trás. Do bairro dos Cailloux aos estádios mais quilouça da Europa, de uma cela na Inglaterra aos salões de Cannes, Eric Cantona constrói uma biografia que não se parece com a de nenhum outro jogador de futebol de sua geração. Cada escândalo que ele protagoniza acaba, contra toda a lógica, aumentando sua lenda em vez de destruí-la. Essa é, talvez, o último grande paradoxo de um homem que nunca deixou de se apresentar ao mundo inteiro apenas como Cantona. O reinado é, como sempre, circunstancial.